eu preciso passar nessa entrevista de emprego, eu preciso ter um pouco mais, que não adianta apenas apelar a questões miraculosas. É preciso treinar. Por isso eu gravei uma masterclass muito transformadora. Sim, este é um dos episódios mais especiais do canal Mesma Língua. Se você clicar no link aqui abaixo, você terá acesso a uma aula. Sim, uma aula de 40 minutos. Essa aula é gratuita. Clique abaixo, cadastre-se, receba a aula. Não adianta ficar apenas implorando aos céus quando não houver um treino, quando não houver uma estratégia. Seja bem-vindo ao canal Mesma Língua. Este vídeo será bastante transformador. Já clique aí em curtir, ative as notificações do canal Mesma Língua. Chegou a hora de nós polirmos a nossa comunicação. Muita gente chega diante de um entrevistador na hora de vender um produto e simplesmente apela aos céus. Não desenvolve um treinamento. E há um ponto especificamente que é se pensar sobre o conectivo, o volume da voz, a vibração e, de fato, passar credibilidade quando se comunica um texto, quando se comunica um discurso. E o que é primeiro essa questão da vibração? É preciso sentir paixão por aquilo que você faz. Como aumentar essa paixão? Estudando um tema em questão. Muita gente tem o chamado branco porque não estudou o produto, não estuda o que deveria estudar sobre aquilo que ele vende. Então, por exemplo, se você é um corretor de imóveis, você precisa estudar o imóvel, metragem, arquitetura, decoração, precisa estudar o seu cliente, o nível de conhecimento que tem o seu cliente, justamente para não chegar diante dele, esquecer plurais, colocar um gerúndio onde não houver o gerúndio, mas mais do que isso, nós precisamos da humildade para entender que com humildade e disposição nós melhoramos um texto. E você está aqui neste canal para melhorar o seu texto, melhorar a sua postura em relação à palavra, e nós estamos juntos. Pois bem, há um outro ponto também chamado de conectivo. Muita gente ainda usa, por exemplo, a palavra onde sem fazer referência a lugar. Outras pessoas acabam usando ni onde, ni que, em que, não prestam atenção aos conectivos. A grande questão é que o termo onde é uma palavra que só deve ser usada à situação de lugar. Então, por exemplo, eu estudei onde meus amigos estudaram. Eu estudei onde meus amigos estudaram. Então, basta repetir e lembrar-se, claro, da regra. Onde é uma palavra que só pode fazer referência a lugar. Então, lembre-se de que é um termo locativo, só faz referência à ideia de lugar. Então, eu estudei onde meus amigos também estudaram. Aí vem aquela dúvida, né, sobre o tal do aonde, que é uma questão regencial. Nós estudaremos regência e já existem outros canais aqui também, outros vídeos aqui no canal sobre isso, mas aonde tem um A. Esse A é exigido por 3 básicos verbos, não somente, mas vou facilitar bastante. Ir, eu vou, vai, da ideia de lugar. Eu vou aonde meus amigos vão. Levar, eu levei os corretores aonde, isso, levar a um lugar. E também existe o tal do chegar, aonde você chegou. Ir, chegar, levar. Gostou, né? Bom, a grande questão então, muito cuidado com a pronúncia desses conectivos entre uma ideia e outra. Então, elimine essa história non de que. Elimine essas pronúncias desagradáveis. Isso na situação profissional, na situação de uma venda. Tá, legal, né? Falar sobre pronome relativo, sobre essas ligações. Muita gente, ao pronunciar também outros conectivos, acaba cometendo alguns deslizes. Como, por exemplo, alguns optam por usar assim, ó, optam. Aliás, muita gente diz o quê? Optam. Não existe a palavra opta. Não. O correto é muitos optam. Repita, muitos optam. Pois bem, muitos acabam dizendo de vez que. De vez que, em vez de, no lugar de. Em vez de, no lugar de. Cuidado com isso também. Leve muito a sério a questão da pronúncia. O seu ouvinte observará e muito a pronúncia. Provavelmente você tenha assistido a este vídeo até aqui justamente porque tenha gostado, não só do tema exposto, mas também da clareza em relação aos fonemas, da clareza em relação a todos os sons
de nossa língua portuguesa. Pois bem, então clareza com conectivo, muito cuidado com essa história do onde que. Aliás, muita gente também está aqui porque quer evitar esse branco na hora da comunicação. Ai meu Deus, eu preciso passar e tal. Nossa, até arrepio aqui, de fato estou arrepiado. Por quê? O branco vai acontecer, porque é repentino, por isso do verbo acontecer, o branco vai acontecer todas as vezes em que faltar domínio em relação ao assunto, domínio em relação ao tema profissional. Ah, então faltou domínio. Como eu posso dominar cada vez mais? Treinando, treino, dedicação. Esteja sempre disposto a se dedicar cada vez mais. Dedique-se ao texto, repense a palavra na hora de tratar com o cliente, mas principalmente o seguinte, lembre-se de que todas as pessoas começaram um dia. Eu comecei um dia, você começou um dia, então há um primeiro degrau. Eu percebo que muitos vendedores também soltam risadas aleatórias em um momento em que não há riso. Simplesmente gargalham. Você já deve ter trabalhado com alguém que está a todo momento Isso não é nada agradável. Esse gargalhar constante pode revelar um alto momento de tensão. Por isso, é sempre muito importante se preparar a diversas situações. A uma entrevista de emprego, ao fechamento de um negócio, a uma reunião. Então, o seu ouvinte perceberá que existe uma preparação. Por mais que você fique nervoso, por mais que você eleve a tensão, tenha diante de si papéis. Coloque ali diante dos seus olhos, tablet, papéis, um roteiro. Assim, a sua atenção diminuirá e muito. Curtiu este vídeo? Então clique em curtir, ative as notificações. Eu estou sempre aqui no canal Mesma Língua. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.